Você nunca imagina que está dormindo ao lado do mal. Acha que essas coisas só acontecem com os outros, em outros bairros, outras vidas. Até que um dia, a normalidade que você conhecia se rasga como papel molhado, e por trás dela só sobra escuridão. Durante muito tempo, eu achei que minha vida era, no máximo, entediante. Um prédio silencioso, vizinhos discretos, rotinas previsíveis. Um cenário seguro demais para despertar qualquer tipo de alerta. Era justamente isso que me deixava confortável. A previsibilidade, a falsa sensação de controle, o tipo de coisa que você só percebe o quanto é frágil depois que tudo desmorona. Meu apartamento ficava no segundo andar. Nada especial. Uma vista comum, móveis comuns, vida comum. Eu sempre gostei de observar as pessoas pelas janelas, não por voyeurismo, mas porque elas me davam a certeza de que tudo funcionava como deveria. Gente indo trabalhar, gente voltando das compras, o barulho ritmado do elevador, o cachorro do terceiro andar que latia nas mesmas horas todos os dias. Tudo seguia um padrão quase reconfortante, mas havia um apartamento que sempre me causou uma sensação difícil de explicar. Não era nada muito evidente, nada que justificasse uma denúncia, uma suspeita. Só um incômodo sutil, um ruído de fundo que a razão insistia em ignorar. O 206º, o apartamento ao lado do meu. Eu lembro perfeitamente da primeira vez que cruzei com um morador. Alto, magro, barba sempre por fazer, olhos fundos como poços sem fundo. Não lembro de ter escutado sua voz nesse dia. Apenas um aceno de cabeça, seco, mecânico. Era como se ele estivesse ali, mas ausente. Como se sua presença física fosse só um disfarce para algo que estava enterrado mais fundo. Com o tempo, fui me acostumando com ele. Ou tentando. Nunca ouvia música alta, nunca fazia festas, nunca recebia ninguém. Ou quase ninguém. Havia madrugadas em que eu ouvia batidas abafadas na parede, passos arrastados, o ranger suave de uma porta que se abria devagar demais. Mas tudo era tão sutil que eu me convencia de que estava exagerando, de que era coisa da minha cabeça cansada. A gente aprende a ignorar o que não quer ver, aprende a viver com pequenas incoerências, como se fossem só parte da paisagem. E o pior é que isso vira hábito. Você vê algo estranho, sente aquele aperto, mas logo empurra para debaixo do tapete da normalidade. Porque admitir que algo está errado significaria encarar o caos. E ninguém quer encarar o caos. Mas tudo mudou numa manhã aparentemente comum. O prédio estava mais silencioso do que o normal. O elevador não descia. As luzes do corredor piscavam, como se algo invisível estivesse interferindo no funcionamento daquilo tudo. Quando saí de casa, senti o cheiro. Era um odor espesso, denso, metálico. Uma mistura de ferrugem e carne. Quase imperceptível, mas presente o suficiente para incomodar. Eu quis ignorar. Quis me convencer de que era algum lixo estragado, algo deixado no corredor. Mas aquela sensação que vinha crescendo dentro de mim, aquele desconforto que eu vinha sufocando fazia meses, gritou mais alto naquele dia. Era como se algo dentro de mim já soubesse. Como se minha intuição estivesse tentando me sacudir à força. Naquela noite, tentei dormir como se nada tivesse acontecido, mas o prédio parecia respirar diferente. O ar estava pesado. O silêncio, insuportável. Era como estar preso dentro de um pulmão que parou de funcionar. E então, vieram os sons. Primeiro, um estalo. Depois, algo como um objeto sendo arrastado no chão. Eu encostei a cabeça na parede, tentando ouvir melhor. E por um instante, pensei ter ouvido uma respiração. Lenta. Irregular. Como se alguém estivesse lutando para não fazer barulho. O tempo parou. Meu corpo inteiro congelou. Eu sabia que tinha algo errado ali.
Mas ainda assim, eu não fiz nada. Não chamei a polícia. Não bati na porta. Não comentei com ninguém. Fiquei em silêncio, ouvindo, tentando justificar. A verdade é que uma parte de mim já sabia, e isso foi o mais apavorante de tudo. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Comecei a observar com mais atenção as idas e vindas estranhas, as sacolas que ele carregava tarde da noite, sempre olhando para os lados, as roupas manchadas que ele usava por baixo de casacos escuros, mesmo em dias quentes, e o olhar, sempre o olhar, nunca era realmente um olhar humano. Era mais como o de um predador domesticado demais para parecer perigoso. A realidade começou a rachar, e eu vi, por entre as rachaduras, algo que jamais poderei esquecer. Não era só um vizinho estranho, não era só um homem reservado, era algo muito pior, e eu morava ao lado dele. Tem coisas que a mente guarda em silêncio, momentos que a gente enterra fundo demais, fingindo que esquecer é mais seguro do que entender. Mas quando tudo desmoronou, quando a verdade veio à tona como um soco seco no peito, a lembrança voltou. Veio rasgando, como uma cicatriz antiga que nunca curou direito. E naquele instante, eu soube. A primeira pista estava ali desde o começo. Eu só não quis enxergar. Era uma tarde comum. O tipo de dia que não deveria deixar marcas. O céu estava nublado e a luz entrava pelas janelas com uma tonalidade cinza, doente. Eu voltava do mercado, carregando sacolas pesadas, quando o vi pela segunda vez. Meu vizinho do 206. Ele estava parado no corredor, imóvel, como se me esperasse. Mas o mais estranho não foi isso. Foi o que ele segurava nas mãos. Um pano escuro, grosso, enrolado como se escondesse algo dentro. Quando passei por ele, o pano caiu um pouco. Por reflexo, meus olhos olharam. E por um segundo, só um segundo, eu vi algo vermelho, úmido. Algo que parecia carne. Nossos olhos se cruzaram, e naquele olhar havia um aviso mudo. Não pergunte, continue andando. Finja que não viu. E foi exatamente o que eu fiz. Meu corpo continuou andando, automático, enquanto por dentro tudo gritava. Cheguei em casa com as mãos tremendo, sacolas no chão, o coração pulsando no pescoço. Mas logo o medo deu lugar à dúvida. Eu tentei racionalizar. Talvez fosse só comida, um pedaço de carne estragada, algum bicho atropelado, qualquer coisa. A mente humana faz de tudo para dar sentido ao que não consegue aceitar. Naquela noite, a imagem voltou como um flash. Várias vezes. Eu deitado, olhos abertos no escuro, revendo aquele pano, aquele vermelho, aquele olhar sem alma. E foi aí que comecei a perceber que aquele homem nunca fazia contato de verdade. Ele não sorria, ele não reagia, ele observava. Dias depois, outro momento estranho se encaixou como uma peça solta que finalmente encontrou o lugar. Estava no elevador com uma vizinha do quarto andar. Ela comentou que o cheiro de carne podre estava piorando, que já havia falado com o síndico e ninguém resolvia nada. Eu apenas assenti, como se não soubesse do que ela estava falando. Mas eu sabia. Não era só o cheiro, era a sensação de que aquele lugar estava se tornando outro. O prédio, antes silencioso e previsível, começou a ter lapsos de tensão. Portas trancadas demais, pessoas evitando conversar, passos apressados nos corredores. Era como se todos estivessem começando a perceber, mas ninguém quisesse ser o primeiro a dizer. Voltei a pensar naquele pano escuro. Comecei a notar que, com frequência, ele carregava coisas assim. Sempre embrulhadas, sempre escondidas. Às vezes saía pela porta de serviço, outras vezes esperava o elevador esvaziar. Era um cuidado excessivo, quase ensaiado, como se cada gesto dele fosse parte de um ritual. Mas nada me marcou tanto
quanto o que aconteceu 2 semanas depois daquela tarde. Eram quase 3 da manhã. Acordei com um barulho seco, como se algo muito pesado tivesse sido jogado contra a parede. Meu quarto ficava encostado no dele. Fiquei paralisado. Não era um som comum. Não era o tipo de ruído que você esquece rápido. Me levantei devagar, pés descalços no chão gelado. Encostei o ouvido na parede. Silêncio. E então, passos. Não apressados, mas lentos, pesados, como se ele arrastasse algo. E no meio desses passos, um som baixo, abafado, uma espécie de gemido, ou talvez um choro contido. Fiquei ali, encostado na parede, em choque. Cada segundo parecia se arrastar. Meu corpo inteiro pedia para sair dali, para correr, para não fazer parte daquilo. Mas eu não consegui me mover. Não naquela noite. E também não fiz nada no dia seguinte. Eu segui minha rotina, como se tudo estivesse bem, como se não tivesse escutado aquilo. E é aí que começa a parte mais cruel. O momento em que você percebe que sua covardia contribuiu com o silêncio do mal. Que o medo de parecer louco te transformou num cúmplice involuntário. Eu poderia ter feito algo, mas preferi o conforto da dúvida. Com o tempo, aquela lembrança se misturou às outras. Eu a enterrei junto com os cheiros, os sons, os gestos, mas no fundo, ela nunca foi embora. Ficava ali, pulsando como uma veia aberta que a mente não conseguia estancar. Hoje, quando penso em tudo o que aconteceu depois, percebo que essa lembrança foi o início do fim. O primeiro alerta. O momento em que a verdade tentou me tocar e eu virei o rosto. Porque nem sempre o horror começa com um grito. Às vezes, ele começa com um pano escuro e um olhar que te atravessa como lâmina. Tem sinais que gritam, mas há outros que sussurram. E os mais perigosos são justamente esses, porque não parecem ameaçadores à primeira vista. Eles passam como coincidências, como sensações vagas. Você os vê, os sente, mas prefere não nomear, porque dar nome é dar forma, e dar forma significa encarar o que você não está pronto para admitir. Depois daquela madrugada em que ouvi os barulhos vindo do 206, comecei a ver tudo com outros olhos. Não foi uma mudança abrupta, foi como se, devagar, o mundo à minha volta começasse a se revelar de outro jeito. Os mesmos corredores pareciam mais escuros. O ar do prédio parecia mais denso. A luz do fim de tarde batia de forma mais suja nas paredes. Eu comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. E foi aí que os sinais começaram a se alinhar, como um quebra-cabeça macabro montando sua imagem diante dos meus olhos. A primeira coisa foi a correspondência. Eu percebi que o número de cartas acumuladas na caixa do 206 não batia com a rotina do vizinho. Ele estava sempre ali, entrando e saindo, mas as cartas permaneciam. Envelopes fechados, alguns começando a se curvar com a umidade, como se ninguém se importasse com o que vinha de fora. E então me perguntei, quem vive assim, completamente desconectado do mundo? Mas não foi só isso. Comecei a notar também que ele saía em horários absurdos. Sempre depois da meia-noite. Casaco grosso, capuz, olhar fixo no chão. Nunca olhava para ninguém. Nunca usava o elevador se tivesse alguém dentro. Uma vez, o porteiro comentou comigo que ele já tinha sido visto voltando às 4 da manhã com as roupas sujas. Sujas de quê? Ninguém sabia. E ninguém tinha coragem de perguntar. No corredor, às vezes, o chão parecia pegajoso, como se algo tivesse sido derramado e limpo às pressas. Em um desses dias, me abaixei e vi uma mancha escura entre os azulejos da parede, perto da porta do apartamento dele. Parecia sangue seco. Mas o prédio era antigo, podia ser ferrugem. Podia ser qualquer coisa. Era isso que eu repetia a mim mesmo.
Podia ser qualquer coisa, mesmo quando já era óbvio que não era. E então teve a coisa com os gatos. Na minha rua havia vários. Alguns moradores deixavam ração e água na calçada. Um deles, um gato listrado e velho, costumava dormir perto do portão à noite. Um dia sumiu. Depois outro. Depois mais um. 3 gatos em menos de 2 semanas. Os mais antigos do bairro diziam que isso era sinal de coisa ruim. De morte se aproximando. Eu, racional como sempre, tentei rir disso. Mas por dentro eu tremia. A gota d'água veio numa noite chuvosa. Era sábado. A maioria dos vizinhos tinha saído ou estava em silêncio. Eu estava em casa, ouvindo música baixa, tentando ignorar aquela sensação incômoda que me acompanhava fazia semanas. Até que ouvi novamente, não barulhos aleatórios, mas um som claro, humano. Alguém batendo na parede. 3 batidas espaçadas. Depois silêncio. Depois mais 3. E então, um sussurro. Era fraco, mal dava para ouvir. Mas estava ali, uma voz baixa, arrastada, que parecia repetir uma palavra. Me aproximei da parede, quase sem respirar, e naquele sussurro abafado, entendi uma única coisa: socorro. Meu corpo congelou. Eu fiquei ali, paralisado, com a testa encostada na parede fria, esperando mais. Mas o silêncio voltou. Um silêncio tão profundo que doía. A dúvida me corroía por dentro. Eu tinha mesmo ouvido aquilo? Tinha imaginado? Por que ninguém mais parecia ouvir nada? Nos dias seguintes, comecei a observar as outras pessoas do prédio. Elas estavam diferentes, mais apressadas, mais fechadas. Como se todos, no fundo, estivessem percebendo que algo errado estava acontecendo. Mas ninguém tinha coragem de quebrar o pacto do silêncio. Não se fala do que assusta. Não se nomeia o medo. E havia medo, sim. Ele pairava no ar como um gás invisível. Dava para sentir nos elevadores, nos corredores, até na portaria. Era como se todos soubessem, de alguma forma, que havia algo podre bem ali, atrás de uma das portas. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com corpos escondidos nas paredes, com gritos abafados por concreto, com olhos me observando pelas frestas das janelas. Acordava com o coração disparado e suando frio, e por mais que tentasse racionalizar, aquilo tudo me consumia. Mas a verdade mais dura foi perceber o quanto eu já sabia. Não com a mente, mas com o corpo, com a pele. Porque há um ponto onde o instinto grita mais alto que qualquer argumento lógico. E meu corpo estava tentando me avisar há muito tempo. A garganta seca, o estômago embrulhado, a insônia crescente. Tudo isso era o meu próprio sistema tentando sobreviver ao que eu me recusava a enfrentar. Só que eu continuei ignorando. Como todos. Como sempre. Até que um dia, os sussurros pararam. Você sabe o que é o silêncio absoluto? Não aquele silêncio de madrugada, onde se ouve o vento ou o barulho distante de um carro passando. Eu tô falando de um silêncio que não respira, que parece morto, que engole o som, as palavras e até os pensamentos. Um silêncio que antecede tragédias, que anuncia, sem dizer nada, que algo foi quebrado e que não tem mais volta. Foi numa quarta-feira, 17 de outubro, um daqueles dias que começam normais, insuportavelmente normais, como se o universo estivesse zombando da gente. O sol nascia igual, o zelador varria as folhas da entrada como sempre. O cheiro de café escapava por debaixo das portas. Mas o ar já estava errado. Eu acordei com uma inquietação que não sabia de onde vinha. A sensação de que algo estava prestes a acontecer. Minhas mãos suavam sem motivo, meus olhos pulavam de canto a canto, como se estivessem à procura de alguma coisa que meu consciente ainda não sabia nomear. Às 9h32,
Um grito cortou o prédio como uma faca enferrujada, rasgando carne crua. Era agudo, feminino. Um grito que ninguém tem coragem de dar sem estar diante do horror absoluto. Um grito que, por si só, já carrega a confissão de que a vida não vai mais voltar ao normal. Eu corri até o corredor e outras portas se abriram. Rostos apareceram, pálidos, confusos. O grito vinha do segundo andar, mais precisamente, do 204. A vizinha, Dona Teresa, estava em colapso, de joelhos, com as mãos tremendo, apontando para o chão. Na porta de seu apartamento, um rastro de sangue. Começava na soleira e seguia pelo corredor, dobrando no fim, até a porta do 206. A mesma porta que ninguém nunca teve coragem de bater. O síndico chegou minutos depois, junto com alguns moradores. Tentaram acalmar Dona Teresa, mas ela só repetia a mesma coisa entre soluços. Tem um braço debaixo da minha cama. Silêncio. Outra vez aquele silêncio morto. Alguém chamou a polícia. Enquanto isso, nos reunimos todos no corredor. E pela primeira vez, olhamos para a porta do 206 com aquilo que nunca tivemos coragem de sentir. Pavor verdadeiro. Não o medo imaginário, o medo real, instintivo. Aquela porta marrom, sempre fechada, sempre fria, agora parecia pulsar, como se guardasse algo vivo, algo que respirava ali dentro, entre as paredes. A polícia chegou rápido, invadiram o apartamento sem cerimônia, e foi aí que tudo explodiu. Primeiro, o cheiro. Não dava para descrever. Era um fedor que parecia grudar nos ossos. Podre, úmido, uma mistura de carne em decomposição e produtos químicos. Policiais começaram a sair com as mãos na boca. Um deles vomitou no corredor. O que quer que estivesse ali dentro não era só errado, era monstruoso. E então, os relatos começaram. No armário da cozinha, pedaços, em sacolas plásticas, congelados, catalogados, como se fossem coleções, em potes, óleos, preservados, alguns ainda abertos. No chão do quarto, manchas secas de sangue, como se tivesse havido luta. Mas não era sangue fresco, era antigo, manchas sobre manchas, camadas de dor acumuladas ali. Mas o pior foi o que encontraram atrás da parede falsa do quarto. Uma espécie de câmara, um cômodo pequeno, escondido. Dentro, uma cadeira metálica, algemas e uma câmera. Ele filmava. Cada instante. A polícia confirmou depois. Ele documentava tudo. Cada grito, cada súplica, cada vida destruída pelas próprias mãos. Havia dezenas de fitas, algumas marcadas com datas, outras com nomes. Nomes que, aos poucos, começaram a ser cruzados com pessoas desaparecidas da região. Jovens, mulheres, uma criança. Enquanto os peritos faziam seu trabalho, a multidão aumentava na calçada. Jornalistas, curiosos, vizinhos em choque. Eu estava ali, parado, sentindo que algo dentro de mim havia morrido. Porque não era só sobre o horror do que ele fez. Era sobre o tempo que vivemos ao lado daquilo. Eu lembrava das vezes em que cruzamos no corredor, do olhar vazio, das mãos frias, das noites em que o ouvi, e escolhi não fazer nada. E agora era tarde demais. O prédio foi evacuado naquela noite. A polícia lacrou o 206. A fita amarela estendida na entrada parecia um aviso para o mundo. Ali, o mal havia morado, e ninguém percebeu. Os jornais chamaram de o açougueiro de concreto. Deram a ele um nome, uma narrativa, um rótulo. Mas para mim, ele continuava sendo só o vizinho do 206, o homem que morava ao lado, que dividia parede comigo, que sorria, às vezes, e que escondia, bem atrás daquelas paredes, um inferno silencioso. É difícil explicar o que se sente ao ver a verdade escancarada desse jeito. Não é só horror, é uma culpa sufocante, é um arrependimento ácido, porque os sinais estavam todos ali, o tempo todo,
E a gente escolheu ignorar, escolheu não ver, e essa escolha custou vidas. Você nunca está preparado para ouvir alguém batendo na sua porta, quando o mundo lá fora acabou de desmoronar. Não importa se você é inocente. Não importa se não fez nada. Quando a polícia bate na sua porta, no meio de uma investigação dessas, alguma coisa dentro de você morre. O coração para, mesmo que continue batendo. A mente entra num lugar estranho, como se flutuasse por cima do próprio corpo. Você está ali, mas não está. É como se estivesse sendo observado por uma versão de si mesmo que já entende tudo, mas não pode fazer nada para impedir. A batida veio 2 dias depois da explosão. 3 toques secos, precisos. O tipo de batida que não se confunde com um vizinho ou entregador. Era uma convocação, um chamado direto à realidade. E quando abri a porta, estavam lá. 2 agentes, vestindo coletes, postura firme, olhar cortante. Um deles mostrou a identificação. O outro me analisava como se já soubesse mais sobre mim do que eu próprio. Podemos conversar, senhor? A pergunta era gentil, mas a presença deles era tudo, menos isso. Eu abri espaço e deixei que entrassem. E, enquanto eles caminhavam até minha sala, percebi que meu corpo estava tremendo. Meus joelhos pareciam gelatina. Era como se eu fosse culpado de alguma coisa que nem sabia, ou talvez soubesse. Talvez, no fundo, eu já estivesse me punindo por tudo há muito tempo. Eles se sentaram, olharam ao redor. Me perguntaram sobre o vizinho do 206. Há quanto tempo mora aqui? Já teve contato direto com ele? Ouvia barulhos? Viu algo estranho? Notou movimentações incomuns nas últimas semanas? As perguntas vinham como flechas, diretas, geladas. E por mais que eu respondesse com sinceridade, cada palavra parecia pesar mais do que a anterior. Sim, eu o via no corredor. Não, nunca conversamos de verdade. Sim, ouvi sons estranhos uma vez, ou 2. Não, não contei para ninguém. E então veio a pergunta que rasgou tudo por dentro. Por que não avisou antes? Eu não soube o que dizer. Fiquei em silêncio, encarando o chão, com um nó na garganta. Porque não havia desculpa. Não havia justificativa plausível que limpasse a omissão. Eu tive chances. E não fiz nada. Porque duvidei de mim mesmo. Porque racionalizei o medo. Porque vivi cercado de paredes finas. E mesmo assim, preferi o conforto da ignorância. Eles continuaram. Disseram que haviam encontrado registros, cadernos, mapas, pequenas anotações de observação sobre os moradores, e que meu nome aparecia, meu apartamento, meus horários, as vezes em que saía para trabalhar, as janelas que deixava abertas, até os dias em que recebia visitas. Ele me observava. Durante meses, talvez anos, aquele homem me vigiou, e eu nunca percebi, ou percebi, mas neguei. Agora, tudo voltava como flashes desordenados. A sensação de ser vigiado, os sonhos estranhos, os arrepios noturnos, as noites em que pensei ter ouvido passos perto da minha janela, no lado externo do prédio, onde ninguém devia andar. Eles me mostraram uma foto, uma imagem tirada de dentro do apartamento 206, por trás de uma pequena fenda na parede. Era minha sala. Do ângulo em que a foto foi tirada, era possível ver parte do meu sofá e a porta da cozinha. Aquilo me enjoou. Era como se alguém tivesse enfiado a mão dentro do meu estômago e torcido com força. Minha casa nunca foi minha. Meu espaço de segurança, meu refúgio, minha bolha, tinha sido violada, observada, estudada. Ele sabia mais sobre mim do que qualquer pessoa. Sabia onde eu guardava as chaves, quanto tempo demorava no banho, se dormia com as luzes acesas. Ele sabia tudo, e talvez estivesse se preparando, me estudando como um caçador estuda a presa, com calma, com prazer.
Os agentes perceberam meu estado. Um deles disse, num tom mais brando: "Ele não chegou até você, mas poderia. Você teve sorte." Sorte. Aquilo me bateu com uma violência silenciosa, porque de repente entendi que minha vida podia ter acabado dentro daquela sala escondida atrás da parede falsa. Eu podia ter sido um dos vídeos, um dos corpos, um dos nomes nas fitas, e nunca saberia por quê. Porque ele não precisava de um motivo. Porque pra gente assim, o motivo é o próprio prazer. Depois da conversa, eles foram embora, e eu fiquei sentado no sofá por horas, sem mover um músculo. A luz foi mudando lá fora. O dia foi morrendo. Mas dentro de mim, algo já tinha morrido fazia tempo. Comecei a revisar cada detalhe da minha rotina, cada momento em que estive vulnerável, cada noite em que deixei a janela aberta, cada madrugada em que dormi de costas para a porta. Pensava nas paredes, nas malditas paredes, como elas podem esconder tanto, como podem enganar a gente com sua falsa proteção. Eu me levantei e olhei pela janela. O prédio ao lado refletia minha imagem, uma silhueta escura, distorcida pelo vidro, e pela primeira vez me senti exposto, frágil, como se o mal ainda estivesse ali, pairando nos cantos, mesmo que ele, o vizinho, já estivesse preso. Porque ele era só um sintoma. A doença era mais profunda. Era o que permitiu que ele existisse ali, por tanto tempo, sem ser notado. Era a indiferença. E eu também fiz parte disso. Você já imaginou o que existe dentro das paredes da sua casa? Não estou falando de fios ou encanamento. Estou falando do que pode estar escondido entre os tijolos, entre as camadas de tinta. Aquilo que a gente nunca vê, nunca pensa, mas que pode estar ali, observando, esperando, respirando com você sem ser notado. Depois que a polícia invadiu o 206, o prédio virou cenário de investigação. Nos dias que se seguiram, barulhos de marretas e britadeiras ecoavam pelos corredores, como se os próprios ossos do edifício estivessem sendo quebrados. A cada parede aberta, um segredo saía, e nenhum deles era pequeno. Eles começaram pelo quarto, aquele que ficava encostado na minha parede, um espaço onde ele passava a maior parte do tempo. Os vizinhos sempre estranharam o fato de ele nunca abrir as janelas, nunca deixar a luz acesa por muito tempo. Mas ninguém imaginava que ali dentro havia mais do que solidão. Havia a arquitetura da loucura, uma construção feita sob medida para alimentar um vício sádico. Atrás do guarda-roupa havia uma estrutura falsa. Não só a câmara com a cadeira metálica, mas outras passagens, dutos, pequenos corredores de acesso por onde ele podia se mover dentro da própria casa. E, pelo que parecia, até acessar partes dos outros apartamentos. Foi isso que gelou meu sangue. Porque quando a parede entre o 206 e o meu apartamento foi aberta, os investigadores encontraram uma espécie de túnel estreito, um vão escavado entre as paredes, camuflado por móveis e painéis. Um caminho que levava diretamente até o meu quarto. Era como uma toca, e dentro dela havia cobertores, embalagens de comida, garrafas de água. Ele passava horas ali, escondido entre as paredes, observando, dormindo, vivendo como um fantasma, um parasita invisível. E o pior, eles encontraram buracos, pequenos orifícios circulares, cuidadosamente posicionados. Um voltado para o meu armário, outro para a minha cama. Ele me via dormir, todas as noites, durante semanas, talvez meses. Enquanto eu sonhava, roncava, virava para o lado, ele estava ali, imóvel, o olho grudado na parede, absorvendo cada detalhe. Eu não era um vizinho para ele,
Eu era parte de um experimento, um estudo, um projeto em construção. A polícia recolheu os pertences que ele mantinha dentro das paredes, entre eles um caderno. Nele, anotações maníacas, escritas com letra irregular, quase infantil. Ele se mexe demais. Hoje dormiu tarde. Acordou às 3h07. Está tendo pesadelos. Era sobre mim. Havia também desenhos, esboços do meu quarto, plantas do apartamento. Ele desenhou as posições dos móveis, a direção da luz que entrava pela janela, até o caminho que eu fazia da cama até o banheiro. Era uma obsessão doentia, e cada página que folheavam me afundava ainda mais no terror. Porque nada ali era aleatório. Ele estava me estudando como se fosse um bicho, como se fosse uma peça de laboratório, e, inevitavelmente, vinha a pergunta que martelava minha cabeça sem parar. Por que ele nunca me escolheu? Eu podia ter sido o próximo. Talvez estivesse em dúvida. Talvez quisesse algo mais. Ou talvez já estivesse se preparando. Talvez só faltasse um motivo, um momento, uma oportunidade. E a verdade é que eu nunca vou saber. Nunca. E isso me persegue mais do que tudo. Os investigadores também descobriram compartimentos escondidos em outras paredes, inclusive em locais onde ninguém imaginava haver espaço suficiente. Atrás de espelhos, sob o piso da cozinha, dentro de tomadas falsas. Ele criou um verdadeiro ninho de horrores, onde cada canto era uma extensão do seu delírio. Em uma dessas passagens, encontraram recortes de jornais, todos sobre desaparecimentos não solucionados. Mas havia algo ainda mais perturbador. Uma caixa com objetos pessoais das vítimas. Itens pequenos, aparentemente insignificantes. Um brinco, uma pulseira infantil, um chaveiro em forma de coração. Coisas que sozinhas talvez passassem despercebidas, mas ali, juntas, contavam uma história que ninguém queria ouvir. A história da perda, da dor em silêncio, da vida que se esvai entre paredes sem deixar rastros. Quando voltaram suas atenções ao meu apartamento, pediram autorização para verificar as estruturas. Eu aceitei, sem hesitar. Mas quando quebraram parte da parede do meu quarto, não encontraram túneis. Encontraram marcas, rabiscos feitos com faca, palavras riscadas no reboco. Palavras que me assombram até hoje. Ele não sabe que está sendo escolhido. Aquela frase ficou gravada, como uma cicatriz. Era sobre mim. Era meu nome, mesmo sem estar ali. A sentença que selava meu destino e que, por algum motivo, ainda não havia sido executada. Eu passei dias sem conseguir dormir depois disso. A luz ficava acesa. A porta trancada com correntes. Mas nada era suficiente, porque o verdadeiro medo não estava mais do lado de fora. Estava dentro da minha cabeça, da minha carne. Um medo que se alojou ali e criou raízes. Porque o que aquelas paredes esconderam mudou tudo. Elas não são sólidas como a gente pensa. Elas não protegem, elas não isolam, elas mentem. Elas abafam os gritos. Elas escondem o horror enquanto a vida segue do lado de fora. E quando você descobre o que estava por trás delas, você não olha mais para sua casa do mesmo jeito. Você não anda mais no escuro da mesma forma. Você começa a ouvir coisas e a duvidar de cada silêncio. No fim das contas, as paredes guardavam mais do que corpos ou câmeras. Elas guardavam aquilo que a gente finge que não vê. O mal disfarçado de normalidade. O abismo que mora entre um bom dia e uma faca escondida debaixo do piso. E quando essas paredes finalmente falam, elas gritam. O silêncio voltou rápido demais. Foram só alguns dias desde que os caminhões da perícia deixaram o prédio. As faixas amarelas desapareceram. Os agentes sumiram das escadas. E, como se nada tivesse acontecido,
A rotina começou a engolir o absurdo. Era como se a tragédia tivesse sido apenas uma chuva passageira, dessas que molham o asfalto, mas evaporam no primeiro raio de sol. Só que não evaporou dentro de mim. Do lado de fora, os moradores voltaram a regar plantas, varrer calçadas, sair com os cachorros. Crianças desceram com suas mochilas coloridas e o som dos portões se fechando voltou a preencher o ar. Mas tudo soava dissonante, como se uma trilha sonora estivesse errada, como se todos estivessem atuando num filme que queria apagar a cena principal. Era impossível não sentir raiva. Como é que eles conseguiam seguir em frente? Como conseguiam andar pelos corredores como se não soubessem o que aconteceu ali dentro? Como conseguiam sorrir, rir, conversar sobre novelas e receitas, depois de saber que por anos um monstro andava entre eles? A pior parte não era o crime, era o apagamento, a escolha coletiva de esquecer. Na primeira semana, ainda se cochichava nos elevadores. O número 206 virava sussurro. É lá, naquele. Olhares de canto, pés apressados. Mas na segunda semana, tudo virou tabu. Os olhares passaram a evitar os corredores do apartamento. As pessoas mudavam de assunto quando eu me aproximava, e aos poucos percebi que não era só ele que estava sendo esquecido. Era eu também. Porque eu era a lembrança viva. Eu era a extensão do horror que ninguém queria mais encarar. Eu era o vizinho da porta ao lado, o que foi observado, o que quase morreu. E estar perto de mim significava lembrar disso. Significava abrir a ferida que todos estavam desesperados para cicatrizar à força, com tinta nova e cortinas limpas. Eu me tornei o esquisito, o perturbado, o que se deixou afetar demais. Uma vez, cruzei com uma vizinha no hall, a mesma que um dia me ofereceu o bolo de aniversário da filha. Quando nossos olhos se encontraram, ela desviou, como se eu fosse contagioso. Fingiu que estava procurando algo na bolsa. Eu tentei sorrir. Só recebi silêncio. Não era só desconforto, era negação. A síndica convocou uma reunião para restabelecer a harmonia, um eufemismo. Na prática, foi uma encenação, um roteiro ensaiado. Falou-se sobre segurança, sobre reforçar câmeras, melhorar a iluminação do pátio. Mas ninguém mencionou ele. Nenhuma palavra sobre o que foi descoberto. Nenhum segundo de silêncio pelas vítimas. Apenas protocolos. Como se estivéssemos falando de vazamento no encanamento. Eu me levantei e disse o óbvio. Que fingir que nada aconteceu era um desrespeito. Que aquilo não era um pesadelo. Era real. Que vidas foram destruídas ali dentro. E que, em algum nível, todos tínhamos responsabilidade por não ver. Ou por ver e virar o rosto. O salão ficou em silêncio. Não um silêncio de reflexão, mas de incômodo. De quem está com raiva porque alguém está dizendo o que não quer ouvir. Quando voltei para o meu apartamento, já sabia. Ali, eu não pertencia mais. Me tornei um corpo estranho naquela comunidade. Um lembrete de tudo o que preferiam apagar. O prédio, que antes era meu lar, agora era uma prisão invisível. As paredes, os corredores, os rostos, tudo conspirava para me dizer que era hora de ir embora. Mas eu não fui. Não de imediato. Porque havia algo dentro de mim que se recusava a ceder. Uma parte ferida, sim. Mas também uma parte acordada. Eu queria observar. Ver até onde a negação podia ir. Ver como o ser humano é capaz de conviver com o abismo. Desde que ele fique bem escondido, atrás da porta de outro. E a vizinhança, aos poucos, tratou de encobrir tudo. Pintaram o apartamento 206, trocaram a fechadura, colocaram à venda como se fosse apenas mais um cômodo, com vista para o jardim. Ninguém falava que ali dentro foram encontradas marcas de correntes no chão, que havia manchas
que nem o ácido conseguiu remover, que o cheiro levou semanas para desaparecer. Para eles, era só mais 1 metro quadrado de silêncio. Aos domingos, o zelador passava pano com cheiro cítrico pelos corredores. Um ritual simbólico. Era como se, limpando o chão, limpassem também a culpa, o medo, a dúvida. Como se passassem borracha na própria consciência. Mas as paredes lembram. E eu também. Porque esquecer é um luxo que a dor não permite. E tem coisas que, quando você vê, não dá para desver. Tem sons que ficam. Rostos que colam na retina, mesmo depois de anos. Tem cheiros que voltam do nada. E tem noites em que você acorda, achando que alguém ainda está te observando. Às vezes, acho que estão mesmo. E talvez seja isso que mais me assuste. Ver como é fácil recomeçar por cima do horror. Como a gente decora um lugar novo em cima de um cemitério. Como pinta as paredes, sem nem perguntar o que houve ali antes. A vizinhança preferiu esquecer. Mas esquecer não apaga, só adia. E um dia, tudo o que foi enterrado sem luto volta. É estranho como a linha entre vítima e suspeito pode se apagar tão rápido. No começo, todos me olhavam com compaixão. Eu era o vizinho traumatizado, o cara que quase foi a próxima vítima. Recebi mensagens, alguns abraços forçados, olhares de pena disfarçada. Mas bastou o tempo passar e o silêncio se acumular para que essa narrativa começasse a se distorcer. Primeiro sutilmente, depois de forma quase declarada. Tudo começou com uma pergunta. Uma pergunta inocente, feita por uma vizinha no elevador. Você nunca desconfiou de nada, mesmo morando ao lado? A forma como ela olhou para mim depois dessa frase já dizia tudo. Aquilo não era curiosidade. Era julgamento. Era desconfiança, disfarçada de interesse. Uma acusação velada. Como você não viu, dito com os olhos. E essa dúvida, uma vez plantada, se espalhou como praga. Aos poucos, percebi que estavam me observando. Não com empatia, mas com cautela. Desviavam quando eu passava, cochichavam quando eu fechava a porta. Um dia, um garoto do 3º andar me olhou com medo. De verdade. Como se eu fosse o próprio monstro da história. E eu me perguntei, o que estavam dizendo sobre mim? Talvez achassem que eu sabia, que eu acobertava, que de algum jeito eu era cúmplice por não ter feito nada. E a verdade é que isso me corroía, porque uma parte de mim também se perguntava isso. Como eu não percebi? As batidas, os gemidos abafados, o cheiro estranho que às vezes passava pela ventilação, as conversas que eu ouvia pela parede, mesmo quando ele supostamente estava sozinho. Os barulhos de arrasto durante a madrugada. Como eu pude achar tudo isso normal? Será que eu não quis ver? Será que, como o resto da vizinhança, eu me escondi atrás da rotina para não ter que encarar o absurdo? E foi assim que a dúvida deles se misturou à minha, como veneno pingando aos poucos num copo d'água, até que você já não sabe mais se o gosto amargo vem de fora ou de dentro. Comecei a me isolar, não porque queria, mas porque precisava me proteger, de olhares, de perguntas, de mim mesmo. As redes sociais que antes me acolheram agora tinham comentários que insinuavam demais. Gente perguntando se eu tinha alguma relação com ele. Teorias conspiratórias. Vídeos sendo gravados por curiosos na frente do prédio. Pessoas querendo transformar minha dor em conteúdo. Num desses vídeos, uma mulher dizia que era impossível alguém viver ao lado de um serial killer por tanto tempo e não perceber nada. Ela sorria para a câmera, cheia de certezas, cheia de lógica. Como se tudo fosse simples. Como se o mal tivesse cheiro, cor,
manual de instruções. Só que o mal real é quieto, é meticuloso, é educado. O mal não entra na sua casa com gritos. Ele se senta do seu lado, no elevador, e segura a porta para você passar. E mesmo que eu gritasse isso para o mundo, não adiantaria. Porque quando uma narrativa começa a se formar, ninguém escuta a verdade. Eles escutam o que querem confirmar. A pior parte foi quando a polícia voltou a falar comigo. Não com acusações, mas com um tom diferente. Mais duro, mais inquisitivo. Reviraram meu apartamento novamente. Refizeram perguntas que já tinham feito. Questionaram horários, hábitos, até a frequência com que eu dormia ou saía de casa. Um dos agentes me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Era um olhar que dizia: talvez você saiba mais do que está dizendo. Eu não sabia, mas aquilo me quebrou. Passei noites em claro, revivendo conversas com ele, tentando lembrar se alguma vez ele deixou escapar algo. Se havia um pedido de socorro em seus olhos. Se havia um gesto que eu ignorei, um sinal. Qualquer coisa. Mas minha memória era uma colcha de buracos. E quanto mais eu procurava, mais confuso tudo parecia. E essa confusão só alimentava o olhar dos outros. Até meu chefe começou a agir diferente. Não me demitiu, mas reduziu minhas responsabilidades. Me tratava como alguém frágil ou perigoso. Alguns amigos desapareceram. Outros começaram a me tratar com uma condescendência insuportável, como se estivessem medindo minhas palavras, como se cada frase minha fosse uma pista. E é aí que começa o verdadeiro isolamento. Não aquele físico, mas o isolamento da reputação, da confiança. Você vira o ponto de interrogação. O nome que ninguém menciona diretamente, mas todo mundo comenta pelas costas. A sombra que assusta, mesmo estando à luz do dia. E tudo isso porque eu morei ao lado. Porque eu estive perto demais. E estar perto, nesse mundo doente em que vivemos, é quase o mesmo que estar envolvido. Eu queria gritar. Eu queria expor tudo, mostrar cada detalhe do que eu vivi. Cada noite sem sono, cada pesadelo, cada sensação de estar sendo vigiado, julgado, culpado, por algo que eu também fui vítima. Mas ninguém quer ouvir um desabafo. Eles querem uma explicação, um vilão, um culpado a mais, uma narrativa que feche bem, e eu não encaixo em nenhuma, porque eu sou a falha do sistema. Eu sou o que viu, mas não entendeu, o que ouviu, mas não agiu, o que esteve do lado e não salvou ninguém. Essa culpa, ninguém precisa me impor. Ela já mora aqui. Ela já dorme comigo. Já me arrasta para o fundo toda vez que tento levantar. E o pior é que ela não vem com provas. Ela vem com suposições, com o e se. E esse e se é um veneno que a vizinhança inteira decidiu que era melhor me dar, ao invés de olhar para si mesma. Porque é mais fácil me transformar no reflexo do monstro do que admitir que o monstro enganou a todos nós. Quando olhamos para trás, buscando respostas, as lembranças começam a se encaixar como um quebra-cabeça que não quer ser montado. São fragmentos dolorosos, pedaços de um passado que nossa mente insistiu em enterrar profundamente. Porque aceitar que estivemos tão perto do horror e não percebemos nada é uma tortura que queima a alma. Eu não percebi. E essa é a verdade crua. Naquela vizinhança, cada pequeno sinal se misturava ao cotidiano. Às vezes, o horror espreita em detalhes tão sutilmente que a razão se recusa a enxergar. O barulho abafado da madrugada que parecia apenas o vizinho passando por um momento ruim. As portas que batiam mais forte do que o normal, mas que eu atribuía ao vento. O cheiro estranho que invadia meu apartamento pela ventilação, que tentei explicar com alguma desculpa plausível. Eu inventava razões para tudo.
preferia a ilusão do que a realidade do monstro que estava ali. O que me assombra é pensar que muitos desses sinais foram, na verdade, gritos silenciosos. E eu, cego pelo conforto do dia a dia, fingi não ouvir. Uma noite, lembro bem, ele estava no corredor. O corredor entre nossos apartamentos. Eu saía para buscar o lixo e o vi ali, parado, imóvel, encarando a porta do número 208. Seus olhos não tinham brilho, e o silêncio que pairava era mais pesado do que o próprio ar. Por um instante, pensei em perguntar se estava tudo bem, mas hesitei. Talvez o medo, ou talvez a preguiça, ou talvez a negação. Algo me impediu. Segui meu caminho como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, ele parecia apenas um estranho qualquer, e eu queria que ele fosse só isso mesmo. Outra vez, encontrei um objeto estranho no lixo. Uma fita enrolada em torno de algo que parecia um pedaço de tecido manchado. Meus dedos tremeram quando toquei, e a mente disparou para o pior. Mas a voz da razão gritou mais alto: "Não é nada, não mexa." Joguei fora e tentei esquecer. E assim fiz, por medo e por incapacidade de enfrentar o que aquilo significava. Eu vi as marcas nas paredes, pequenas manchas que jamais perguntei sobre a origem. Os vizinhos falavam pouco, e quando falavam, evitavam olhar nos meus olhos. Havia um pacto silencioso de omissão, uma aliança invisível para enterrar tudo junto comigo. Talvez eles também tivessem medo do que poderiam descobrir se começassem a fazer perguntas demais. E o medo tem o poder de paralisar. Ele transforma pessoas comuns em cúmplices do silêncio. Nós escolhemos fechar os olhos. Eu escolhi. Eu ignorava os sussurros atrás das portas, os passos arrastados no corredor à noite, que eu atribuía à velhice de algum morador. As visitas que chegavam e saíam em horários estranhos. Tudo se misturava, confundia, e no fundo, uma voz sombria sussurrava: "Não se meta, não tente entender, não se aproxime." Mas a verdade é que esses sinais não eram meras coincidências. Eles eram fragmentos de um quebra-cabeça monstruoso que eu tinha a obrigação de montar para salvar vidas. E não fiz isso. Essa culpa pesa mais do que qualquer julgamento externo. Ela é a voz que me persegue no silêncio da noite, que me acorda suado, que me arrasta para um abismo sem fim. Porque a pior parte não foi apenas não ter visto, mas ter escolhido não querer ver. Eu não quero que isso aconteça com você que está assistindo agora. Quero que sinta a mesma inquietação que me consumiu. Que entenda que o mal, muitas vezes, está ao nosso lado, camuflado no cotidiano, esperando a nossa distração para agir. Nunca subestime os sinais pequenos. Eles são os ecos do que pode destruir tudo. Há noites que você não esquece. Noites que marcam para sempre. Noites que quebram o silêncio da rotina e jogam você no abismo do medo e da dor. Para mim, essa noite chegou sem aviso, como uma tempestade que você só percebe quando já está encharcado. Tudo parecia normal no começo. Eu tinha acabado de voltar para casa depois de um dia pesado no trabalho. A chuva caía fina pela janela, criando uma melodia triste e constante, quase hipnótica. Era o tipo de noite em que a cidade parece respirar devagar, como se ela mesma estivesse cansada do mundo. Eu liguei a TV, tentei relaxar, mas algo no ar não estava certo. Um pressentimento que eu não conseguia nomear. Foi então que ouvi o primeiro som. Um gemido abafado vindo do apartamento ao lado. Não era um som comum. Era um lamento desesperado, preso nas paredes, sufocado pelo silêncio que o vizinho sempre mantinha. Eu travei. Meu coração acelerou. Minha respiração ficou presa na garganta. Por que nunca tinha ouvido aquilo antes? Por que nunca me dei conta
do que poderia estar acontecendo por trás daquela porta. Eu queria ignorar. Queria me convencer de que aquilo era um pesadelo, um som vindo da minha mente cansada. Mas não era. A verdade vinha até mim, rastejando como uma sombra fria. Então, a porta do apartamento ao lado se abriu abruptamente. Ele apareceu, com os olhos frios e o rosto impassível, segurando algo que eu não queria identificar. Eu fiquei paralisado, preso entre o choque e a vontade de fugir. O monstro que eu conhecia só de vista estava ali, diante de mim, e naquele momento tudo fez sentido e nada fazia. Eu precisava agir, precisava gritar, chamar a polícia, fazer qualquer coisa para impedir aquilo. Mas minhas pernas não obedeciam. O medo me congelou no lugar. Eu assisti, impotente, enquanto ele desaparecia no corredor com sua sombra escura, levando consigo o segredo mais horrível que aquele prédio já tinha guardado. Quando a polícia finalmente chegou, a cena era de um silêncio ensurdecedor. O apartamento ao lado estava vazio, como se o inferno tivesse se apagado num piscar de olhos. Não havia evidências óbvias, nada que pudesse ligar diretamente a ele. O homem que eu tinha como vizinho, o homem que sorria educadamente no elevador, o homem que parecia, em todos os aspectos, normal. Mas a verdade estava lá, oculta em cada detalhe que eu ignorava. O cheiro estranho, as portas batendo, os sons sufocados, tudo se encaixava num quadro macabro que eu nunca quis ver. Essa noite mudou tudo, não só para mim, mas para todos que, como eu, acreditavam que o perigo estava sempre longe, em algum lugar que não podíamos alcançar. O monstro estava aqui, bem ao nosso lado, e no meio de toda essa escuridão, a sensação de culpa se tornou insuportável. Porque eu sabia que, de alguma forma, poderia ter feito algo. Que talvez, se eu tivesse prestado atenção, se tivesse tido coragem de agir, alguém poderia ter sido salvo. Mas isso era uma verdade dura demais para carregar. A noite que mudou tudo também me mostrou a face cruel da realidade. O mal pode estar escondido onde menos esperamos, e a coragem, muitas vezes, só surge quando é tarde demais. O silêncio que se seguiu foi pesado, um silêncio que não podia mais ser ignorado. A partir dali, nada voltou a ser igual. Eu me tornei um prisioneiro da minha própria mente, um homem que carrega um segredo que não é só meu, mas que ninguém quer enfrentar. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, é que o mal se alimenta do medo e da omissão. E eu fui cúmplice disso, mesmo sem querer. A verdade tem um peso que ninguém imagina, até que ela se transforme em um fardo impossível de carregar. É como uma sombra que cresce dentro da gente, escura e silenciosa, apertando o peito e roubando o ar. Essa verdade que carreguei, que escondi, que tentei enterrar, me consumiu de dentro para fora, como um fogo que não apaga. Depois daquela noite, quando tudo veio à tona, a realidade não me deu trégua. Eu não era mais o vizinho comum, o homem que vivia sua vida sem grandes dramas. Eu me tornei uma espécie de prisioneiro daquilo que vi, ou melhor, daquilo que não vi, do que ignorei. O peso da verdade escondida me transformou, me afastou das pessoas e, por vezes, de mim mesmo. Cada vez que eu fechava os olhos, via aquelas imagens, sentia aquelas sensações, o olhar vazio dele, a sombra que parecia se esticar pelo corredor, as vozes abafadas que eu não quis escutar. Eu me perguntava incessantemente: por que não fiz nada? Por que não tive coragem? Essas perguntas eram facas cravadas na minha mente, e eu não encontrava respostas que servissem para aliviar a dor. O silêncio dos outros não ajudava. As pessoas evitavam me olhar nos olhos, trocavam sussurros pelas minhas costas, construíam teorias
que me isolavam ainda mais. Era como se a culpa fosse minha, como se eu tivesse falhado com a comunidade inteira. E talvez, de certa forma, eu tivesse mesmo. Essa culpa era um monstro silencioso que me acompanhava aonde eu fosse. Ela me roubava a paz, a confiança, a vontade de continuar. Eu me sentia preso num labirinto escuro, onde cada passo parecia me levar para mais fundo. E o pior era saber que ninguém podia me resgatar, porque essa era uma batalha que eu teria que enfrentar sozinho. As noites eram as piores. O medo se tornava palpável, como se algo estivesse sempre à espreita. Eu me perguntava se ele poderia voltar, se algo mais horrível poderia acontecer enquanto eu fechava os olhos para tentar dormir. E mesmo quando o sol nascia, aquela sensação não desaparecia. O medo e a culpa formavam uma corrente invisível que me prendia, dia após dia. Mas havia algo ainda mais aterrador: a percepção de que o mal pode se esconder dentro das pessoas que julgamos próximas, dentro daqueles que atravessam nossos corredores, que cruzam nosso caminho diariamente. Isso me fez olhar para o mundo com outros olhos, olhos que agora sabem que a escuridão não está só nas histórias que ouvimos, mas na realidade que tentamos esconder. Eu precisava viver com essa verdade, e não era fácil. Não há remédio para a dor de carregar um segredo tão pesado. Eu me vi confrontado com a minha própria humanidade, com minhas fraquezas, com meus medos mais profundos. E no fim, entendi que fugir não era uma opção. A única maneira de sobreviver era encarar o que aconteceu, mesmo que isso significasse olhar para dentro do abismo. Essa verdade escondida não é só minha. É a verdade de muitos que vivem ao lado do mal, que fecham os olhos por medo, que se tornam cúmplices do silêncio. E é nesse silêncio que o horror cresce, se alimenta e continua. Não há redenção fácil para quem carrega essa culpa, mas há a esperança de que, ao contar essa história, talvez alguém possa abrir os olhos a tempo. Talvez alguém possa encontrar a coragem que eu não tive. Talvez o peso da verdade, por mais insuportável que seja, possa servir para transformar o medo em alerta, a omissão em ação. Porque, no fundo, a escuridão só vence quando aceitamos ficar calados. É estranho como, depois de tudo, a verdade ainda encontra formas de se esconder nas sombras mais densas. Quando pensei que já havia visto o pior, quando imaginei que aquele capítulo sombrio da minha vida estava encerrado, veio a última revelação. Aquela que não apenas dilacerou minha mente, mas fez o chão sumir sob meus pés mais uma vez. Eu descobri que a verdade que eu carrego não era completa. O que eu sabia, o que eu acreditava ter sido o fim, era apenas uma parte do quebra-cabeça. Uma peça solitária numa imagem muito maior e mais aterradora. A última revelação não veio em forma de gritos ou sombras, mas em silêncio, em um encontro casual que parecia sem importância na hora, mas que mudou tudo. Foi um vizinho, alguém que eu mal conhecia, que decidiu falar quando ninguém mais ousava. Ele me contou histórias que eu jamais imaginaria ouvir. Segredos ocultos atrás daquelas paredes, comportamentos estranhos, encontros na calada da noite, pessoas que desapareciam sem deixar rastro, pistas que só ele, com seu olhar atento e desconfiado, conseguiu perceber. Era como se um véu tivesse sido arrancado, revelando uma rede de horrores que ultrapassava tudo o que eu havia vivido. Essa revelação foi um soco no estômago. Cada palavra, cada detalhe, fazia o passado se expandir em uma sombra que ameaçava engolir não só a mim, mas toda aquela comunidade que eu conhecia. Percebi então que o mal que eu tinha como vizinho não agia sozinho. Havia uma teia invisível, uma rede de mentiras e silêncio
que mantinha tudo coberto, protegendo o que deveria ter sido destruído há muito tempo. A dor de saber que eu tinha vivido ao lado de um monstro era intensa, mas saber que ele fazia parte de algo maior era insuportável. Aquela sensação de impotência, de não ter sido capaz de impedir, se transformou em um vazio ainda mais profundo, uma ferida que sangrava constantemente dentro do meu peito. Mas, no meio dessa escuridão, nasceu uma faísca de algo que eu não sentia há muito tempo. Uma necessidade urgente de expor, de não permitir que aquela história fosse esquecida. Porque o que ficou depois de tudo isso não foi só medo ou culpa, mas a consciência de que o silêncio só fortalece o mal, e que a verdade, por mais dolorosa, é o único caminho para a liberdade. Eu decidi contar essa história, não para buscar perdão ou compaixão, mas para alertar, para despertar aqueles que ainda vivem em negação, para lembrar que o perigo pode estar onde menos se espera, que o monstro pode estar ao lado, usando a normalidade como máscara, escondendo suas sombras nos cantos do nosso cotidiano. A última revelação não trouxe alívio, mas trouxe clareza. Trouxe o entendimento de que o mal não é um monstro distante, mas uma realidade que precisamos enfrentar com coragem, e que o silêncio, a omissão, são as armas que ele usa para continuar existindo. Hoje, ao olhar para trás, eu vejo que nada será como antes. A vida segue, mas as cicatrizes permanecem. Elas são um lembrete constante do que aconteceu, do que poderia ter sido evitado, do preço que pagamos por não enxergar. Essa é a história do meu vizinho, do serial killer que eu não sabia. E é também a minha história, uma história de medo, culpa, dor, mas também de luta. Porque, no fim, enfrentar o abismo é a única forma de evitar que ele engula tudo ao nosso redor.